Olá, bem-vindos à aula 5. Na aula anterior eu iniciei o estudo de vibração forçada e nós terminamos a aula obtendo as amplitudes das funções seno e cosseno da resposta do sistema a uma estação harmônica, e nessa aula eu vou escrever a resposta total do sistema, que seria o somatório da resposta homogênea e da resposta particular que foram obtidas em vídeos anteriores. Então, assumindo que o sistema seja linear, a resposta total será o somatório da solução homogênea com a solução particular. Aqui nós temos a resposta homogênea, que em vibrações ela é chamada de resposta transiente, porque com o passar do tempo, se o sistema possui amortecimento e na prática todo sistema possui algum tipo de amortecimento, essa resposta decai com o passar do tempo. Depois eu tenho a solução particular, que é a solução devido à força excitadora, que em nosso caso é uma força do tipo harmônica, de frequência ômega. E em vibrações nós chamamos essa solução de solução permanente, porque a resposta ela permanece enquanto a força excitadora estiver atuando. O valor da amplitude da resposta permanente e do ângulo de fase é dado por essas expressões, sendo x determinado pela raiz quadrada de AC ao quadrado mais AS ao quadrado. E lembrando que esse termo é igual a F0 sobre M. É importante aqui a gente fazer uma observação com relação aos ângulos de fase. Então observem que o ângulo de fase φ na resposta ele serve apenas para dizer qual seria o valor da função seno no instante inicial, então ele não tem um significado físico mais importante do que isso. Por outro lado, o ângulo de fase θ na resposta permanente ele já possui um significado físico muito importante, porque ele representa o atraso no tempo em que a resposta permanente apresenta em relação à força excitadora. Então, quando eu tenho um amortecimento no sistema, a resposta é atrasada em relação à força excitadora aplicada. Então, se a gente olha aqui para o ângulo de fase, é fácil perceber que se zeta é igual a zero, implica que θ será zero, então não haverá atraso. Ou seja, se o sistema é conservativo, ele não tem amortecimento, então quando eu aplico a força, o sistema responde imediatamente. Então, conforme a gente vai aumentando o valor de zeta, esse tempo em que se passa entre a aplicação da força e a resposta do sistema, ele fica cada vez maior. Então, por favor, guardem essa diferença na cabeça, é muito importante. Nós vamos falar muitas vezes aqui na disciplina e principalmente nós vamos investigar vários aspectos relacionados ao ângulo de fase θ. Então, eu tenho a solução homogênea e a particular. Então, a minha resposta total do sistema ela é dada simplesmente pela soma da solução homogênea e da solução particular. Dadas as condições iniciais de deslocamento e velocidade, eu obtenho a amplitude e o ângulo de fase. Nós chegamos a aplicar as condições iniciais somente na solução homogênea, já que eu não tinha a força excitadora ainda e por isso eu não tinha a solução particular. Aqui, como eu tenho uma força externa aplicada, as condições iniciais devem ser aplicadas na resposta total. Então, aplicando as condições iniciais, eu estou tentando encontrar os valores de A e de φ, que são incógnitas. Os valores de x e de θ na resposta particular já são conhecidos, então preciso encontrar os termos que são desconhecidos, A e φ. Assim, aplicando as condições iniciais, eu obtenho o φ e a amplitude. Bom, aqui eu tenho um código em Python, então a gente vai começar agora a implementar as equações que a gente viu até o momento. Então, inicialmente eu preciso importar algumas bibliotecas, a biblioteca NumPy, que a gente vai usar para o cálculo numérico, e uma outra biblioteca para a gente construir os gráficos. Então, inicialmente eu estou definindo aqui os parâmetros físicos do sistema, com essas características. Os parâmetros modais, utilizando essas equações, eu consigo obter ômega-n, zeta e ômega-d. Aqui eu defino as condições iniciais, o tempo de análise, que eu vou observar a resposta do sistema, e aqui eu estou colocando uma força excitadora que será aplicada no meu sistema. Então, a partir dessas definições, eu consigo facilmente obter a resposta permanente do meu sistema.
Então, a amplitude x ela é calculada através dessa fórmula. Então, construindo o gráfico dessa resposta em relação ao tempo, nós obtemos a resposta permanente. A resposta transiente, também usando as definições feitas em aula, eu consigo observar no domínio do tempo. Então, vejam aqui a função exponencial responsável pelo decaimento da amplitude de vibração e o caráter oscilatório definido pela função seno. Por fim, a resposta total, que é o somatório da resposta homogênea com a resposta particular, eu obtenho essa característica. Então eu tenho aqui representado a resposta total do sistema, que é a soma da resposta transiente com a resposta permanente. Então vocês irão observar que a resposta transiente ela vai decaindo ao longo do tempo até zerar em um determinado instante. E se eu tenho uma força sendo aplicada por um tempo prolongado, assim que a resposta transiente ela se anula, a resposta total irá responder somente na resposta permanente. Além disso, é interessante a gente analisar aqui a variação dos parâmetros físicos na resposta transiente. Então aqui eu tenho o sistema com essas características e inicialmente fazendo a variação da massa do sistema, eu tenho aqui a curva em azul representando o sistema original e em vermelho eu tenho os mesmos valores de amortecimento e rigidez, mas a massa vale o dobro. Esse novo sistema ele possui uma massa de 10 kg com os mesmos valores de amortecimento e rigidez. Então a gente pode observar que esse novo sistema ele oscila mais devagar. Então entre um pico e outro de amplitude o tempo é maior. Então esse período sendo maior, a frequência de oscilação é menor. Então apenas lembrando que a frequência é o inverso do período. Esse sistema vai vibrar com a frequência ωd ou ωn, mas como nós falamos em vídeos passados de que na prática ωn e ωd eles são muito parecidos, então essencialmente o sistema ele vai vibrar com uma frequência ωn. Como K é o mesmo, para que eu tenha uma diminuição na frequência natural, eu preciso ter um aumento na massa do sistema. Além disso, nós observamos que a taxa de decaimento dessa amplitude de vibração também varia. Quando eu aumento essa massa, você tem um decaimento menor da amplitude de vibração. Depois eu posso fazer uma análise da variação do amortecimento. Então, novamente, eu tenho em azul o sistema original e em vermelho o novo sistema. Então, eu mantenho os mesmos valores de massa e rigidez, só que o amortecimento aqui nesse caso é o dobro. Então a gente pode observar que não há uma mudança significativa na frequência de vibração, já que apesar de a gente ter uma variação do coeficiente de amortecimento, a variação no zeta é bem pequena. Então, como eu falei, a diferença entre ωd e ωn é muito pequena, então você não vai ter uma variação significativa na frequência de oscilação. O que você pode observar aqui é que o aumento de C implica no aumento de zeta e, consequentemente, o sistema decai com uma taxa maior. Por fim, nós temos aqui a variação da rigidez. Então, mantendo os mesmos valores de amortecimento e massa, eu observo de novo uma variação na frequência de oscilação, né? Então, se eu olhar aqui para a expressão da frequência natural, uma diminuição na rigidez implica numa diminuição da frequência natural. Então, o período aqui no novo sistema, né, o tempo entre um pico e outro é maior do que se eu comparar com o sistema original, o sistema em azul. Além disso, uma outra observação que a gente pode fazer aqui, e talvez a mais importante, é de que a função exponencial, que é responsável pelo decaimento da amplitude de vibração, ela não leva em conta a rigidez, então uma variação na rigidez não afetaria na taxa de decaimento da amplitude de vibração. Nos vemos na próxima aula, bons estudos, obrigado.